Boa tarde, amigos e membros da classe Ciência e Defesa da Fé. Sejam bem-vindos a mais um estudo neste domingo em que estaremos dando sequência ao nosso tema, a oposição ao cristianismo e a defesa da fé. Leiamos 1 Pedro 3,15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Aí está, então, o nosso assunto de hoje, o avivamento da Igreja e a reação ao liberalismo teológico. O nosso texto básico de hoje se encontra em Romanos 1, capítulo 1, versículo 25, que diz: Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Oramos. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por nos conceder mais esta oportunidade para o estudo da Tua Palavra. Pedimos-te que o Teu Santo Espírito nos capacites a entender o que aqui vamos estudar. Oramos em nome daquele que é a razão da nossa alegria e de nossa fé, Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Aí está, então, o avivamento da Igreja e a reação ao liberalismo teológico. Após a reforma do século XVI, que nós já temos visto aqui em nossos estudos, a Igreja protestante foi largamente influenciada por ideias originadas do racionalismo, que vimos no estudo anterior, e do iluminismo. O iluminismo, movimento dominado pelo antissobrenaturalismo, que marcou uma transição profunda no pensamento ocidental e na teologia cristã, baseava-se no racionalismo de René Descartes, que nós já vimos em estudo anterior, e no empirismo naturalista de David Hume, em que a verdade deveria ser obtida somente pelas vias da razão e do método científico, onde, presumidamente, seríamos convencidos o suficiente para abandonar nossas crenças nos milagres e também em Deus. Um outro vulto do iluminismo, estamos colocando aqui, já colocamos a figura, aqui Descartes, aqui David Hume, e aqui esse personagem que estamos introduzindo agora, Immanuel Kant. Em sua obra Crítica da Razão Pura, ele apresentou argumentos, vejamos aqui, ele apresentou argumentos com a finalidade de desconstruir as bases das doutrinas centrais do cristianismo. Ele chegou a convencer muita gente de que o argumento ontológico, também o cosmológico e o argumento teleológico, são aqueles argumentos que nós já estudamos também aqui em nossa classe, são os argumentos a favor da existência de Deus. Na verdade, Kant, ele negou a existência, né, da realidade desses argumentos
e pregava que eles não eram válidos. Tais ideias levaram muitos teólogos e pensadores lá da sua época a repensarem as suas ideias a respeito da fé cristã. Consequentemente, a razão humana e o empirismo científico começaram a triunfar sobre a fé. Veja só. Aderindo às ideias iluministas, o liberalismo teológico tornou-se um movimento cujos ensinamentos não estavam de acordo com a Bíblia. A teologia liberal começou a questionar as doutrinas e valores tradicionais da fé cristã, opondo-se à inspiração das Escrituras, favorecendo o uso da crítica histórica, ou seja, do historicismo, que também nós vamos ver um pouquinho mais à frente em nossos estudos, mais detalhes sobre isso aqui. A nova visão que terão da Bíblia é que ela deixa de ser uma obra inspirada pelo próprio Deus, ou seja, isenta de erros, para passar a ser considerada um mero documento humano, à semelhança, por exemplo, de outros livros antigos. Além de rebaixar a autoridade das Escrituras e isolar um dos princípios da reforma protestante, não é? Que era o sola scriptura, a teologia liberal, como pensavam os iluministas, vai negar abertamente os milagres narrados na Bíblia. Tudo isso, claro, trouxe consequências, digamos, nefastas ao cristianismo e à igreja. Mas, felizmente, Deus reagiu naquela época e deu uma resposta levantando grandes avivamentos na história da igreja, e nós vamos poder verificar isso agora em um outro vídeo, que é a continuação daquele que nós vimos lá anteriormente, que vem através da história do cristianismo, como você nunca viu antes. Nós estamos vendo aqui, é aquela série que nós estamos vendo. É um projeto da Escola do Discípulo em parceria com o Seminário Batista Sul-Mato-Grossense e a primeira Igreja Batista lá de Campo Grande. Então vamos ver aqui mais uma parte dessa série que vai trazer para nós esta realidade, né, deste iluminismo, desse racionalismo que vai influenciar ali a igreja, os teólogos, e a reação da igreja através dos avivamentos. Vejamos aqui. Mas o que é importante entender desse momento? Que por causa do racionalismo e também por causa da ortodoxia dos protestantes que ficavam naquelas discussões teológicas, começou a acontecer na Europa um esfriamento espiritual e um esfriamento teológico. Mas, como sempre, Deus é soberano sobre a história e a igreja vai permanecer. E foi justamente nessa época de esfriamento espiritual que Deus levantou grandes avivamentos na história. Em reação à frieza espiritual e ao racionalismo, vários grupos voltados à piedade, à oração, à espiritualidade começaram a surgir na Europa. Nesse ambiente surge um movimento importante que é o movimento pietista, porque Deus nunca fica sem voz na história. Sempre há dentro do homem o desejo de buscar a Deus. Então, houve uma ala que resistiu fortemente a essa racionalização, esse racionalismo teológico
que estava imperando nessa época, e foram os grupos pietistas. Os grupos pietistas, vêm de piedade como busca de Deus. Eles buscavam muito o Espírito Santo, davam muita ênfase nos milagres, nas reações estáticas que as pessoas tinham quando buscavam a Deus, então aquilo que elas sentiam, manifestações do Espírito Santo, dons sobrenaturais. Essa era a busca dos pietistas. Até o momento não existia uma ênfase na experiência pessoal com Jesus. As pessoas eram cristãs porque os seus líderes eram cristãos. Na Europa, por exemplo, as pessoas já nasciam cristãs, vamos dizer assim, filho de crente e tudo mais. Só que agora a gente tem um grupo falando sobre o processo de conversão. Será que você realmente nasceu de novo? Será que sua vida mostra uma piedade, uma devoção interior? Ou você é alguém que só está teologicamente orientado numa linha protestante, reformada e tudo mais? E um desses grupos que trouxe grande influência para o mundo foi a comunidade dos moravianos. Nicolau Louis, conde de Zinzendorf, na Alemanha, era um homem piedoso que demonstrava muito amor por Jesus, mas ao encontrar com uma comunidade de moravianos, ele teve a sua vida completamente transformada. Vocês se lembram de Johann Hus, um dos pré-reformadores que nós mencionamos no terceiro episódio? Ele é um pré-reformador lá na Boêmia, que é muito próximo da Morávia, e ele é morto na fogueira, mas ele deixa seguidores, que vão ser os russitas, ou os irmãos russitas, que eram dissidentes da Igreja Católica, pensavam diferente, e são um tipo de grupo pré-reformador. Esse grupo permanece ali na região da Boêmia e também vai até a região da Morávia, e aí, séculos depois, de John Hus, aí a gente vai ter os irmãos ali na Morávia, os Irmãos Unidos, que são os russitas, e eles vão ser perseguidos na Guerra dos 30 Anos. Então a gente tem o grupo que era seguidor, os russitas, seguidor do John Hus, mas os morávios que estão fugindo da guerra não são só russitas, são pessoas de linhas diferentes do cristianismo. Nesse momento agora da história, a gente não tem só católico e protestante, a gente já tem vários grupos protestantes, a gente tem anabatista, a gente tem batista, presbiteriano, tem vários grupos diferentes. E vários cristãos de linhas diferentes, denominações diferentes, fugindo da guerra, vão encontrar refúgio num lugar chamado Reinhard. E o conde de Zinzendorf, o Nicolau, acabou abrigando essa comunidade de moravianos, e ali eles começaram uma comunidade que estava destinada a influenciar a história das missões mundiais. Uma coisa bem interessante é que a história dos morávios é bem parecida com a nossa história de crente, porque onde você vê crente de denominações diferentes, você vai ver briga. E a história deles começa com muita briga. E um ponto bem legal é que o conde de Zinzendorf, por ser um jurista, ele tem umas habilidades organizacionais muito interessantes. Então ele fala para os morávios, que estão lá refugiados da guerra, que quem quisesse morar lá deveria de obedecer às regras que ele iria organizar em relação a toda aquela comunidade. E uma das regras, entre várias outras, seria a de focar apenas naquilo que os une como cristãos e não focar naquilo que é diferente. Finalmente, no dia 13 de agosto de 1727, que aí eles experimentam o início de avivamento, quando eles estão depois de um culto de ceia, eles sentem o que alguns autores falam, o toque místico de Deus, de Jesus. Eles sentem a presença de Jesus, eles sentem o amor fraternal, o amor espiritual, o amor ágape, uns pelos outros, apesar das diferenças. Os irmãos decidem fazer uma torre de oração, uma torre de vigia, de oração. Eles fazem uma espécie de calendário, juntam 24 irmãos, 24 irmãs, e eles começam a orar. Cada um faz um turno de oração, e é esse turno de oração que vai durar 100 anos. Eles vão continuar essa torre de oração por um século. No ano de 1731, o Nicolau ficou admirado com as histórias dos missionários entre os esquimós. Ele começou a ficar apaixonado por missões. Ele trouxe essa mensagem para a comunidade de moravianos que viviam ali com ele, e toda a comunidade começou a se incendiar com amor por missões mundiais, e eles começaram a enviar missionários para todos os lados do mundo. Numa época onde pouquíssimas pessoas faziam missões e que até o catolicismo saiu um pouco mais à frente, os morávios deram a vida pelas missões, por levar o evangelho a povos não alcançados. Então, África, Groenlândia, partes da América, Caribe, as ilhas caribenhas, eles foram até lá. E naquela época não tinha avião,
não tinha agência missionária, você provavelmente ia e não iria nunca voltar. O amor dos moravianos pela obra missionária e pela necessidade de que as pessoas tivessem uma experiência com Jesus era tão grande que certa vez 2 jovens de 20 anos se venderam como escravos para poder evangelizar os escravos, para se tornar missionário no meio deles. Eles se tornaram a comunidade mais missionária de todos os tempos, porque todo avivamento genuíno é marcado por um amor por missões. As pessoas até perguntam, né, o que é que caracteriza um avivamento, se são os milagres, as coisas extraordinárias que o Espírito Santo faz, os dons de falar em línguas ou de profetizar. Mas o que realmente marca um avivamento, uma das suas marcas, é o zelo pelos perdidos, é o amor pelos perdidos. Com certeza, os moravianos influenciaram a nossa história no fogo e no amor por missões. E o legado dos moravianos não parou por aí. Eles estavam prestes a influenciar um dos maiores avivalistas que nós conhecemos. No final do ano de 1735, os missionários moravianos estavam em direção à América do Norte para evangelizar os índios. Naquele mesmo navio estava a bordo um jovem pastor anglicano, muito inteligente, estudioso do grego, aprendeu a falar alemão justamente para se comunicar com aqueles moravianos. Ele teve uma experiência que mudou completamente a sua vida. O navio está ameaçando naufragar e ele está morrendo de medo de morrer. Mas tem um grupo de moráveis dentro do navio que tá de boa, tá tranquilo, tá em paz e não tem medo da morte, tá louvando a Deus. E aquilo gera um impacto profundo na vida do John Wesley. Ele questiona a sua própria salvação. Tem uma frase famosa dele que é: fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Eu tenho todo o aparato crente, mas eu tenho medo da morte. E aí quando ele desce na América, ele tem um encontro com um moraviano que pergunta para ele: você conhece Jesus? E o John Wesley responde: conheço, ele é o salvador do mundo. E aí o cara pergunta para ele: mas você sabe que ele salvou você? E o John Wesley começa ali aquela crise, né? Não, eu não tenho essa experiência. Aquilo impactou a vida do jovem pastor. Desde criança ele era um cristão exemplar, mas agora quando ele foi confrontado se conhecia pessoalmente a Jesus, ele não sabia responder. Depois de um tempo em que John Wesley ficou trabalhando ali na América do Norte, ele não teve muito sucesso na evangelização dos índios, ele acabou retornando para a Inglaterra. Quando ele voltou para a Inglaterra, ele estabeleceu laços justamente com os moravianos. E certa noite, quando eles estavam estudando os comentários de Martinho Lutero na Carta de Romanos, John Wesley teve uma experiência que transformou completamente a sua vida, como ele mesmo compartilha. Senti em meu coração um ardor estranho. Senti que confiava em Cristo e somente nele para a minha salvação, e me foi dada a certeza de que ele redimira os meus pecados, os meus, e me havia salvo da lei do pecado e da morte. John Wesley percebeu que não bastava ter crescido em uma igreja, ser de uma família cristã ou até mesmo ser um pastor anglicano, mas o que ele precisava era de uma experiência pessoal com Jesus. E quando ele teve essa experiência, a certeza que ele teve da sua salvação era tão grande, que ele se viu obrigado a compartilhar isso para todas as pessoas. John Wesley começou então um dos maiores avivamentos na história da Inglaterra. Eu costumo definir esse período como um período dos grandes pregadores avivalistas. Então a gente tem aí uma mudança na história da pregação. Até 1700, se você quisesse ouvir um sermão, ouvir uma pregação do evangelho, de modo geral você tinha que entrar dentro da igreja. Tinha que entrar num culto, ouvir tudo ali, todo o serviço e ouvir a pregação. Agora a gente tem uma mudança radical. A gente vai ter o surgimento da pregação ao ar livre. O início de uma pregação mais missionária e dinâmica. E um nome importantíssimo para isso é o George Whitefield. É ele que vai influenciar tanto seu amigo John Wesley, né, todos os três conheceram, quanto o Jonathan Edwards lá nos Estados Unidos. Basicamente, a mensagem que homens como John Wesley e George Whitefield pregavam naquela época não era uma mensagem boa de se ouvir. Você chegar numa igreja, numa congregação local, com pessoas com anos de crente, de protestante, e dizer para elas sobre nascer de novo, sobre arrependimento, sobre ter o coração aquecido, sobre vida de santidade, questionar a salvação das pessoas. Não é uma mensagem nada confortável. E aí surge essa possibilidade, essa questão, por que não pregar nas ruas? O John Wesley costumava pregar, gostava de pregar às 5 da manhã, em lugares públicos que dessem para os trabalhadores irem ouvir.
antes de trabalhar. Tem uma famosa frase do John Wesley, quando ele é questionado sobre você tá pregando num lugar que não é a sua paróquia, e ele responde: o mundo é a minha paróquia. Centenas de pessoas se convertiam através do movimento que John Wesley começou, que ficou conhecido como movimento metodista. O movimento metodista começou a acontecer dentro das casas das pessoas. O próprio John Wesley não tinha a intenção de romper com a igreja anglicana, ele continuava sendo um pastor anglicano, mas ele dizia que o evangelho precisava chegar de uma maneira simples para todas as pessoas e que todas as pessoas precisavam ter uma experiência de arrependimento, de conversão, uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Pregação vai chegar agora para pessoas que talvez nunca ouviriam a pregação do evangelho, porque nunca entrariam numa igreja. Prostitutas, doentes, mendigos. Então, esse avivamento vai ter muito a característica da popularização da pregação. O impacto da vida de John Wesley e do metodismo influenciou não só a Inglaterra, mas o mundo inteiro e serve de inspiração para nós até os dias de hoje. Praticamente ao mesmo tempo que o avivamento de John Wesley acontecia na Inglaterra, as ideias pietistas chegaram até a América do Norte e influenciaram um homem chamado Jonathan Edwards. O Edwards é um dos protagonistas do primeiro grande despertamento. Ele é um pastor de igreja local na cidade de Northampton. Ele é um teólogo, ele é um pregador, ele é um avivalista, ele é um teólogo do avivamento. Era um calvinista convicto, mas ele também acreditava na necessidade de uma experiência pessoal com Jesus. Apesar dele ser um cara extremamente inteligente, uma mente assim muito gigante, era um filósofo, trabalhava muito bem a racionalidade nas pregações. Hoje em dia a gente fala muito dessa separação, né, de questão da teologia e da espiritualidade, ou da doutrina e devoção. Na vida dele a gente vê o oposto, a gente vê um homem que conseguiu unir profundamente esses dois aspectos. Foi incansável na pregação da palavra para gerar despertamento na sua própria igreja local. E finalmente acontece. Acontece uma onda de despertamento na sua congregação, depois uma outra, que aí que junta depois boa parte assim da América, e ele experimenta o avivamento. Milhares de pessoas vinham ouvir as suas pregações, muitas delas choravam, gritavam e festejavam por ter alcançado o poder de Deus, e um despertar enorme aconteceu em toda a América do Norte por influência das pregações de Edwards. As suas pregações não eram um convite à emoção, muito pelo contrário, eram muito doutrinárias, teológicas, que colocavam a ênfase no arrependimento. Isso nos ensina muito nos dias de hoje, que necessário para a transformação das vidas é uma pregação bíblica. Nas pregações, o objetivo dele é tornar real aquilo que a gente já sabe. Então, como cristão, a gente já sabe que Deus é bom, a gente sabe que Deus é melhor que o pecado, que a santidade é o que Deus espera de nós e que é o melhor, mas parece que não é algo real para nós. Então, na pregação, ele faz questão que o ouvinte sinta e que a verdade bíblica, que às vezes é só uma verdade objetiva, se torne palpável para o ouvinte. O Edwards é o autor da famosa pregação Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E essa é uma das pregações famosas desse período, porque o Edwards não conseguiu nem terminar o sermão. Ele pregou esse sermão primeiro na igreja dele, não fez efeito nenhum. Aí ele prega numa congregação em Enfield, e aí ele não consegue nem terminar, porque as pessoas começam a chorar por causa dos seus pecados, a viver essa questão da tristeza pelos pecados. E aí é só do lado de fora que ele e outros pastores vão confortando as pessoas com o evangelho. O avivamento feito por Deus, por intermédio de Edwards, foi tão grande que pela primeira vez na história, as colônias norte-americanas começaram a ter uma unidade, um sentido de identidade único que influenciaria inclusive na independência dos Estados Unidos da América. Nós não poderíamos passar por nossa história da expansão do cristianismo sem mencionarmos William Carey, um dos maiores nomes em missões mundiais. William Carey foi criado por uma família anglicana, mas na sua juventude ele passou por uma profunda experiência religiosa e tornou-se batista. Ele era apaixonado por leitura, gostava de ler aventuras do Capitão Cook, e isso fez com que ele se interessasse muito por terras distantes e culturas diferentes. Tudo isso, juntado com sua profunda fé e o estudo das Escrituras, William Carey se convenceu de que era obrigação de todo cristão pregar o Evangelho a todas as criaturas, que a grande comissão de Jesus não era apenas para os apóstolos, como muitas pessoas acreditavam naquela época,
Então, no ano 1792, diante da Associação dos Ministros Batistas, William Carey pregou o seu famoso sermão, Uma Exortação às Missões, que fez com que os batistas criassem uma associação para arrecadar fundos e enviar missionários. O próprio William Carey foi enviado junto com a sua família para a Índia e a influência dele ali naquele país permanece até os dias de hoje. Um dos grandes feitos de William Carey, por exemplo, foi que ele conseguiu fazer com que a Índia proibisse um costume que era muito comum naquela época, em que as viúvas elas eram queimadas juntas aos corpos dos seus maridos. Diversas associações missionárias foram criadas tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, inspiradas pelas histórias de William Carey. E nós também não poderíamos finalizar o nosso episódio falando sobre missões sem mencionar David Livingstone, que foi um dos pioneiros nas missões mundiais para a África. David Livingstone foi um dos grandes missionários da história, missionários e exploradores do continente africano. Ele tinha um grande amor pelo Senhor Jesus, um grande desejo de ser um missionário, e ele foi então para o continente africano, e ele foi o maior explorador do continente africano. Foi ele que descobriu as cataratas Vitória, foi ele que fez as grandes expedições em solo africano, e ele se tornou uma das figuras mais importantes da Inglaterra. Quando ele faleceu no continente africano, mandaram de volta o corpo de David Livingstone para ser velado, para ser enterrado na Inglaterra, mas o seu coração foi enterrado na África, porque as pessoas entendiam que o amor dele pelo povo africano era muito grande. Como nós vimos, a igreja sempre enfrentou grandes desafios, mas também vivenciou grandes milagres. Deus sempre esteve no controle de tudo. Mais uma vez, o que fica claro é que Deus é o Senhor da história. Nós vimos como que a Igreja Católica havia tido as suas crises, mas Deus foi soberano. Como que os protestantes, quando surgiram com muitas ideias e com uma percepção teológica muito boa, mas também tiveram as suas crises, e Deus foi soberano na história. E agora, já nessa nova Europa, já com racionalismo, com a metodologia científica dominando a mente dos homens, né, enganando-os, fazendo-os acreditar que tudo que existia era aquilo que podia ser provado pelo método científico e pela razão, ainda assim, o Senhor não saiu da história, e o Senhor continuou levantando homens e mulheres, o Senhor continuou despertando, o Senhor continuou fazendo o Espírito Santo agir no meio de comunidades como a dos moravianos, como a igreja de Jonathan Edwards, como John Wesley, fazendo grandes avivamentos em resposta àquele esfriamento. Deus sempre responde quando há oração. Deus sempre responde quando há busca intensa pela sua palavra e quando há busca pelo seu Espírito Santo. E o que nós vemos é que estes movimentos de avivamento foram a resposta não dos homens, mas do próprio Deus à necessidade do homem. Então Deus envia esses avivamentos, e a grande característica desses avivamentos, não só dos moravianos, mas também do avivamento americano de Jonathan Edwards, foi missões. Vamos pregar aos perdidos, vamos pregar o Evangelho, vamos a todas as nações, vamos pregar o Evangelho até que o Senhor Jesus volte. Juntas missionárias começaram a ser criadas na Inglaterra, na Alemanha, na Holanda, nos Estados Unidos, em todos os lugares. As pessoas queriam viajar para pregar o Evangelho, queriam pregar o Evangelho aos confins da terra. E essa é a grande característica de um verdadeiro avivamento, é a pregação. Mas a igreja ainda estava prestes a enfrentar grandes desafios, como o liberalismo teológico, o secularismo contemporâneo, e é o que nós veremos no último episódio com o evangelicalismo, o surgimento do pentecostalismo, do neopentecostalismo e do que será da igreja daqui para frente. Muito bem, aí está então o nosso vídeo, né, que vocês viram aí agora, falando sobre a reação, né, da igreja, ali do movimento pietista, né, contra aquelas ideias, aquelas modificações que estavam acontecendo na teologia e na igreja. E aí nós queremos ainda falar um pouquinho sobre o perigo desse liberalismo teológico, né, que forçou até essa... Por um lado foi bom, porque forçou essa busca, né, pelo Evangelho, pela
pelas missões, né, pela pregação da palavra. Então, esse liberalismo teológico, como ele ainda, digamos assim, está ainda latente, né, nos dias de hoje, então nós não poderíamos deixar de falar a respeito desta temática. Então, não obstante a Bíblia ser escrita por homens, né, como nós vimos aí, a sua inspiração ela é plenamente divina. Então, nós não podemos concordar com essas ideias, né, desse liberalismo. Ainda hoje estamos vivendo uma época onde estão em evidência várias doutrinas contrárias à palavra de Deus e é preciso que estejamos atentos. O liberalismo teológico tem se infiltrado na ortodoxia cristã de modo, digamos, sorrateiro, com uma roupagem moderna e sutil, tendo aparência de verdade. A Igreja do Senhor não pode abrir espaço ou brechas para essas ideias, pois, claro, acabará perdendo a sua autoridade, deixando de ser sal e luz. Para os liberais, os milagres lá do Antigo e do Novo Testamento são questionáveis para eles, até hoje. Esses milagres nunca aconteceram na história, segundo eles. Temas como a criação especial lá do Gênesis, o pecado através de Adão, de Eva, né, a queda, a ressurreição, entre outros temas, pertencem à história salvífica, segundo eles, e não à história real do mundo. Neste sentido, por exemplo, Adão e Eva não foram pessoas reais. Há pessoas dentro das igrejas que não acreditam nos milagres. Nós temos falado sobre experiências a respeito disso em nossas aulas. Lá nas aulas presenciais já falamos bastante sobre isso. Os milagres como o nascimento virginal de Jesus, os próprios milagres que Jesus realizou, a sua própria ressurreição física, agora são questionados. Basicamente, devido a esse movimento que veio lá desde o iluminismo, do racionalismo, do empirismo, né, que foi esse movimento aí que veio questionar as verdades bíblicas. O vídeo que nós vimos agora, então, ele mostrou a história, essa história, essa realidade, e isso vem nos provar que aonde o liberalismo teológico chega, a igreja perde totalmente a comunhão com o Senhor. Por isso que é preciso estar bastante atentos a isso também nos dias de hoje. Desta forma, Deus providenciou um antídoto para esse mal da teologia liberal, que foi aquele avivamento lá da igreja. E hoje? Como é que nós ficamos? Será necessário que hoje? Novo avivamento? Ou uma nova reforma protestante? Que vocês possam meditar nisso e estarem atentos ao que tem acontecido nos dias de hoje, nas nossas igrejas, no mundo cristão de uma forma geral, com tudo isso que nós estamos vendo aí, que possamos então meditar e possamos procurar, ao detectar esta situação, né, difícil, que nós possamos então reagir a isso aí e mostrar que a palavra de Deus ela é fidedigna, ela é a verdade, ela é a revelação do Criador, daquele que tudo fez, né, com o poder da sua palavra. Amém? Chegamos então ao final aí do nosso
estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a partir ainda das próximas semanas estaremos ainda de forma virtualizada aqui, né? A igreja já está voltando aos poucos aí, a partir de hoje, ao culto presencial na parte da manhã, e nós ainda seguiremos, ou seja, a EBD ainda vai seguir, ainda por algum tempo, de forma virtualizada. Tenham todos, então, um ótimo domingo e uma semana abençoada aí pela frente. Um forte abraço e até o nosso próximo estudo.